é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e o ego vai te levar longe e vai te deixar lá, sozinho. Fala galera, eu sou Asner Maltês e ninguém está mais vazio do que aquele que está cheio de si mesmo. Fala galera, aqui é Túlio Ramos e enquanto você alimenta seu ego, sua felicidade morre de fome. Ó, boa. Segunda temporada, pai, mudaram as coisas. Todo mundo aqui com o ego alto agora. Todo mundo achando que essa frase é a melhor. Egos inflados agora. E aí os caras, confessem-me. Só pra mim, segredo. Sim, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, né? Ninguém tá ouvindo. Qual é a coisa que você mais tem orgulho sobre a sua própria personalidade? Não vale falar que é sua humildade. Me quebrou. E aí, Dan? Eu gosto de ajudar as pessoas, né? Clássica frase Meu maior de entrevista de defeito emprego. Eu sou muito proativo, sabe? O meu defeito é minha sinceridade, minha vontade de trabalhar. Meu preciosismo. Sou muito perfeccionista. Pronto, é isso aí. Que pra mim é um dos maiores defeitos. Claro que é, claro que é. Ninguém suporta lidar com um perfeccionista que acha que sabe tudo de todas as áreas. Desculpa. Por que você tá falando de Danilo assim, cara? Por que tá me olhando tanto assim? Só porque Danilo edita todos os programas, faz as imagens, faz os vídeos, faz absolutamente tudo. E não ganho nada. É miserável. Mas sim, Danilo, divida conosco aí essa qualidade que você tem, que você se orgulha tanto. Vai, gente, fala a sua pra ele se sentir mais. Pra ele se sentir mais à vontade pra falar. Eu acho que eu sou um bom leitor de pessoas. Eu acho que eu consigo ler situações e pessoas pra conseguir achar saídas pra mim mesmo. Eu não tô dizendo que isso não é nada extremamente altruísta, mas que eu acho que eu aprendi a desenvolver isso pra traqueiros, habilidades sociais mesmo, de sociabilidade. A condição, tipo, a gente fica com medo de falar porque geralmente a coisa de que a gente se orgulha é uma coisa que vai trazer um benefício pra gente. E a gente tem meio que vergonha disso, né? Isso, porque quase sempre isso tem, ou não, né? Mas geralmente tende a ser algo que vai trazer um benefício pra gente em detrimento do outro. Por exemplo, quando fala assim, não, eu sou muito humilde, eu quero aumentar minhas outras características, fazendo com que a outra pessoa que tem alguma notoriedade em determinada posição se sinta inferiorizada pela minha humildade. E que não faz nenhum sentido, né? Pois é. Mas assim, você falou, eu acho que é questão de criatividade. O problema é só segurar sempre a bola pra que eu não olhe pra outra pessoa e fale, eu faço muito melhor. Eu acho que uma característica que eu acho que tenho orgulho assim, um pouco, é minha capacidade retórica, porque tipo, ela já me ajudou muitas vezes, assim, eu tenho uma capacidade enorme de... cara, você vai ter que falar sobre tal assunto, ou, tipo, agora. Tipo, eu vou lá, falo e a galera, caramba, você deve ter estudado bastante, hein, pra falar sobre isso e tal. Nossa, esse podcast, vocês estudaram muito. Vocês estudaram muito. Esse Túlio Cash. Agora, eu vou inflar seu ego. Realmente, você tem uma boa... Dá uma tapeada boa, né? Engana bem. Engana bem. Isso eu acho que é uma qualidade também, né? Sabendo trabalhar com ela. A diferença, né, do veneno pro... Já dizem a dose. Pessoas, é a dose, né? Sempre, né? Eu tava lembrando aqui dos personagens de desenho e os egos desses caras. Eu acho que o personagem mais egóico que eu... Egóico? Vocês são muito trouxa, velho. Foi sem pensar. Mas... Sim, o mais egóico. Na minha opinião, eu acho que não tem outro acima. Se vocês lembrarem, me digam agora. É o Johnny Bravo. O Johnny Bravo. A gente acabou de entregar a idade de todo mundo aqui. Tem uma multidão que tá ouvindo a gente que não sabe nem quem é Johnny Bravo. Eu tenho orgulho de dizer na época de Johnny Bravo muito melhor do que Johnny Bravo era muito bom. Os desenhos que tem hoje. Era muito bom. Sinistro. Era massa. Sim, mas fale mais sobre o Johnny Bravo, vai.
Não, o Johnny Bravo, ele se achava o mais lindo, o mais forte, o mais sensacional, O melhor de todos. o melhor de todos. Eu não sei, eu acho que não tem outro personagem, pode não ser tão quanto ele, mas com o ego tão inflado assim, vocês conseguem pensar em Então outro? caricato assim, não, né? É questão que o personagem Era isso. é isso. É isso. Né? Mas você tem outros, tipo o Fred do Scooby-Doo. Ele tem Verdade. um ego inflado. E se a gente vai saindo pra outras áreas do audiovisual, a gente vai tendo outros personagens. Realmente nunca parei pra procurar achar alguém com um ego mais inflado do que o próprio Johnny Bravo. Porque ele mexe muito nisso. Porque, por exemplo, pegar o exemplo do Scooby-Doo. O Fred, de fato, na construção daquele personagem, na situação em que ele se encontra, ele realmente é um maioral. Ele é bonito, ele é forte, ele é um motorista, ou seja, provavelmente o dono O do líder. carro, ele é o líder, é o chefe. Agora o Johnny Bravo não, ele é um zero à esquerda, desempregado, mora com a mãe. Ele se faz de garanhão, de bonitão, mas não consegue nenhuma mulher porque ele é burro. Né? Então, por mais que ele ache que ele seja isso tudo... Meu Deus, o Johnny Bravo é o ex-BBB, mano. Ai, pra quem disse que não quer falar de BBB aqui... Tá, eu sou o Massa. Outros, eu tenho uma tese de que os heróis todos, eles têm relações com ego muito forte. De ser o super, sabe? O próprio ser o super, ele coloca seu ego acima de tudo. Sim, você colocando isso, tem aquela série recente, né? Ano passado, The Boys. Sensacional, temporada 1 e 2. Isso, e a construção... É retrasado, né? Ano passado, a segunda temporada. E a construção é justamente desmistificando os heróis. Porque, humanamente, é impossível um super-homem existir. Sim. Porque o super-homem, ele é o paladino da verdade. Não tem nada mais honrado do que a presença do super-homem na ficção. Inclusive na construção dos heróis de uma maneira geral, você consegue ver uma influência 100% messiânica, inclusive, né? Sim, total. A gente tem vários filmes que a construção do personagem A salvação, ele salva todos. salvar, redimir, A vida dele é substituir, insignificante. se sacrificar pelo outro, servir, né? Vem à Terra para sacrificar, doar a sua vida em prol da humanidade. Pra mim fica mais claro até em Ser Matrix, Cristo. né? Em Neo, né? Você tem vários detalhes ali, né? Do Neo. Sim. E aí, quando vem o The Boys, ele vai e joga isso tudo por terra. Porque se eu sou super poderoso, o que me impede de fazer o que eu quero? E aí que vai. Então, a gente vê personagens com egos super inflados e com tendências criminosas ou não. Porque tudo depende de quem tá olhando. E aí é o ponto as pessoas com ego inflado, se elas estão sozinhas, elas não têm pra quem se exibir. Logo, o ego delas é diminuído. Então ela precisa de apreciadores. O que mantém elas mais cheias, mais infladas, É o público. é o público. Aí a gente entra na esfera das redes sociais. Que são, então, as redes sociais e a mendigação por likes, views, Mendigação. Mendigação. Sim. por likes, views, isso tudo, ela causa uma doença, né? As doenças psicológicas, então, explodiram, principalmente nesse 2020, primeiro ano da quarentena. Pois é. 40 anos, no caso. E aí a gente tem uma sociedade, uma geração inteira adoecida por conta dos egos inflados. Isso inclusive repercutiu na própria rede social, com alguns processos que o Facebook, que é o dono do Instagram, né? O dono do Instagram, do WhatsApp, Tio Mike. tio Mike. Mike não, Zucchino. Mark. Zucchino. Ele tomou vários processos, que são os hard case americanos, do Estado e de alguns cidadãos, processando a rede social, por conta dos problemas psicológicos, da ansiedade, da depressão e tudo mais que gerava toda aquela situação de você ter likes, das pessoas verem seus likes e você ter uma validação social através daquilo ali. Tanto que a rede social teve uma reformulação e eles resolveram agora não mostrar mais os likes em alguns meios. Porque se você entrar ainda na rede social não remota, pelo desktop, você vai conseguir ver todos os likes lá. E agora já há em alguns países eles liberaram versões beta para, se você como indivíduo quiser, você permite que as pessoas vejam quantos likes você tem. A rede social é uma grande vitrine de
de vidas falsas, ou fragmentos de vidas reais, mas um palco de vaidade de ego absurdo. Que é justamente isso, é a comercialização do ego. Perfeito. Eu preciso, o documentário O Dilema das Redes. Dilema das Redes, isso, excelente. Ele vai expor isso de uma forma brilhante, que realmente é o comércio. E aí você começa já a pensar também a questão de moral, e, tipo, é legal, mas ele não é ilegal, mas é moral e tal, e entra essas questões aí. Mas a discussão realmente é como que isso nos afeta e como a gente se enxerga no meio disso. E o problema pra mim maior é que mesmo a gente tendo isso revelado e mostrado pra gente, por meio das próprias redes sociais, elas mesmas divulgam. Eu recebi, quando eu vi o documentário, foi porque eu recebi uma propaganda no Instagram. Eu recebi uma propaganda no Instagram e no YouTube. Aí eu fiz, isso aqui vai ser legal. Fui lá assistir, aí quando eu acabei, falei, caramba, eu tenho que parar de ver, de me envolver tanto nisso aqui. Passou, sei lá, 1 minuto. Já tava no celular de novo lá olhando pra ele. Então a gente é refém disso. Porque a gente quer, de alguma forma, se sentir especial. Isso. Essa é a sensação de que a gente não aceita mais ser único. A gente não aceita mais ser comum, né? A gente quer ser único. Isso psicologicamente, isso é um problema enorme, porque nós vamos ser parte de um todo em muitos das nossas esferas sociais. Isso constrói a gente, faz a gente aprender a lidar com frustrações, com situações adversas, que quanto mais vai passando, eu não digo nem as novas gerações, elas não vão conseguir lidar, beleza, elas vão ter essa dificuldade, mas principalmente porque a gente está aprendendo, a gente está esquecendo de como se lida com isso, porque a gente fica o tempo todo apontando para as novas gerações, etc. A gente faz parte da geração também. A gente não está surgindo nessa condição, mas a gente gerou essa condição e estamos aceitando ela muito bem. E tem um aspecto também que é complicado, né, cara? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente falou muito bem, a questão das redes sociais acaba potencializando isso, assim como a gente tem vivido uma experiência na sociedade altamente fake de personagens que nós criamos, e isso mostra a virtude de uma postura de maior autenticidade, né? A autenticidade nunca foi algo tão precioso como é hoje. Inclusive, isso ganha a admiração das pessoas, né? Aqueles que são autênticos. Mas você pode, obviamente, acabar caindo no problema que, na tentativa, aspas, de ser autêntico, na verdade você é extremamente egocêntrico. Entendendo que você é muito diferente de absolutamente todo mundo, você é muito especial, é a estrela. E a gente vive essa realidade. Todo mundo acha que é estrela. Se todo mundo acha que é estrela, ninguém é estrela, quem vai brilhar? Não é? Um ofusca o outro. Eu sou o Massa. Eu fico só pensando no seguinte, eu vejo como um limite muito tênue entre o egocentrismo e o autoconhecimento. Por exemplo, a gente fez um exercício aqui, poucos minutos atrás, de falar uma habilidade nossa que a gente se orgulha de ter, que não é problema nenhum nisso, porque se a gente não exercitar o autoconhecimento, a gente também vai ter um problema. A gente vai perder a identidade nossa. E o nosso desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento, exatamente. Você não consegue sequer entender o outro se você não se entende. Vocês percebem esse tipo de conflito? Quando é que vocês acham que a gente passou do limite do autoconhecimento e já está entrando numa vaidade, num ego, numa obesidade do ego, talvez? Eu penso principalmente, não é uma coisa externa. É dentro da gente, porque a condição lá do Super-Homem e do Capitão Pátria. Então fazer um paralelo do Capitão América e o Capitão Pátria, né? As pessoas que têm características iguais, que são enxergadas pelas pessoas ao redor de uma forma muito parecida, mas o que vai diferenciar é o que me move, que me condiciona a desenvolver aquelas atividades, aquelas características, porque se eu faço aquilo só para outras pessoas verem, aí já começa um problema bem maior. Mas antes de chegar nesse problema, entra questões vou botar aqui um paralelo aqui, eu tô aqui na igreja, a gente falou, né, sobre questão de criatividade, não sou de área de artes, né, minha atuação não é diretamente, indiretamente sim, mas minha formação profissional não é, mas minha formação humana, né, como indivíduo, desde pequeno eu desenho, eu pinto, eu aprecio, e eu consigo mimetizar muita coisa e desenvolver e criar muita coisa, e aí é aquela questão do autoconhecimento. Só que quando eu começo a olhar o que outras pessoas fazem, julgar e começo a pensar, eu não faria assim, eu faria assado. Ela fez desse jeito aqui. Então, são processos que eu já estou inflando o meu ego, tentando diminuir o trabalho de outra pessoa, ou querendo colocar o meu acima dela. Pronto, eu poderia pensar nos pontos positivos daquilo. Eu poderia, até se eu falar assim, eu poderia ajudar ela a melhorar, eu continuo tentando me botar de humildão aqui, mas na verdade eu só estou diminuindo ela falando que tá ruim.
Mas também tem a condição que às vezes realmente tá ruim. Só pra deixar claro. E aí você saber dividir o autoconhecimento de eu tô sendo aqui um panaca, ou eu tô sendo aqui um humildão, ou o que tá me motivando a isso? Entender e se conhecer é isso. O problema é que quando a gente faz isso, geralmente a gente não quer aceitar que a gente tá sendo uma coisa ruim e a gente se auto-sabota. Um outro ponto, assim, que eu acho também que é importante a gente refletir, Danilo falou sobre essa questão de autoconhecimento, também tem um lance de consciência. E aqui eu queria até ampliar, até numa visão quase que espiritual da coisa também, assim. Tipo, velho, quando a gente tomar consciência, isso que eu vou dizer assim, mega clichê, mas às vezes a gente não internaliza esse clichê. Quando a gente toma consciência que a gente está só de passagem e que a Terra vai continuar girando do mesmo jeito sem a minha presença, é um tipo de reflexão muito interessante. A gente tem pessoas notáveis que já morreram, por exemplo, e de que por mais que houvesse a maior comoção do mundo, Maradona morreu poucos dias, a Argentina continua o campeonato argentino continua rolando de futebol. A vida segue. A vida segue. E quando a gente não é tão difícil ter ciência de que a vida segue quando a gente tem um objeto de estudo, um outro indivíduo. Mas é difícil aceitar e compreender que a vida segue quando o objeto de estudo sou eu. Quando eu saco que a minha ausência não vai parar o mundo, a minha ausência, todas as pessoas são substituíveis, né? Então, esse exercício, que pode ser interpretado a princípio como exercício de humildade, mas eu diria que tem mais a ver com exercício de consciência, nos permite, talvez, de alguma maneira, mesmo que processualmente, baixar a bolinha e entender que nós temos características positivas, mas que existem outras pessoas que têm características iguais ou melhores do que nós. Assim como temos defeitos, existem pessoas que têm defeitos mais agravantes do que os nossos ou iguais a nós. Eu penso que a ideia da consciência é um caminho importante pra gente lidar com tudo isso. Embora, só adentro aqui, como diria o próprio Túlio, é bem verdade que existem pessoas que realmente fazem uma diferença enorme pro mundo com suas... São notáveis. Sim, mas isso não quer dizer que justifica o ato dessa soberba, desse ego tóxico. Ego tóxico. Essa palavra aí acho que é... bem contemporânea, né? Demais. Eu tento fazer esse exercício comigo. Geralmente, alguns dons, alguns talentos, eles são mais visíveis do que outro. Por exemplo, o Dan falou do talento artístico. O talento artístico para artes gráficas, artes visuais ou habilidades manuais, ele não vai ser tão reconhecido quanto os talentos mais de palco. Por exemplo, eu conversei com um cantor profissional até, né? Ele cantou... Ele vive de música, mas no meio cristão. Eu perguntava a ele como que ele conseguia, ainda repetindo as mesmas músicas, sempre, ele está louvando ainda. E aí ele me disse que ele tentava se manter em espírito de comunhão e tudo. E a pergunta derradeira foi, quando você está cantando, dá aquele agudo, e a galera ovaciona, grita e aplaude. Como você consegue, velho? Ele disse que, cara, eu tento, mas não tem jeito. Quanto mais eles aplaudem, mais a minha reação é de estender mais ainda a nota. E isso aí é uma validação, né? Ele tá sendo validado ali pela nota. O Túlio prega, eu também. E aí quando a gente vê, a gente até tá falando disso outro dia, que a gente tá lá na frente e a gente mira no auditório pessoas para validarem a gente. A pessoa que tá olhando, que tá acenando. Fica balançando a cabeça assim, balançando a cabeça. Que inclusive é uma coisa que sinto, tipo, dando aula, eu sinto algo parecido, mas não é tão forte quanto um púlpito de igreja. O púlpito de igreja acaba sendo um palco, né, velho? Um palco que pode ser um palco pra nossa própria vaidade, um palco pra alimentação espiritual do outro. Até que seja pra nossa vaidade, acho que a graça de Deus consegue alcançar, consegue fazer daquela condição ali interna nossa pra alcançar, né, o ouvinte. Sim, mas a questão é a avaliação do eu. O que isso representa pra mim quando eu tô à frente. Então, às vezes eu prefiro muito mais um grupo menor, conversar, tipo, aqui a gente, um estudo com um grupo de classe e tal, alguma coisa assim mais, não com pessoas de classe, mas uma classe de estudos, né?
Abraço, Marcos. Mas por que eu não vou ter meu ego tão Inflado. tão acariciado e tal? Eu tenho muito medo disso. Do que eu vou fazer? Se eu vou à frente, por exemplo, na igreja aqui, falando ainda, se eu vou à frente fazer uma saudação, uma abertura, alguma coisa assim, eu já tenho essa preocupação, eu fico sempre pensando, cara, você não tá fazendo nada. Você só tá indo lá falar um negócio e vai embora. Eu tive uma dificuldade parecida, Dan, e esse 2020 me levou a refletir muito nisso quanto a redes sociais. O quanto que eu tava me importando mesmo com essa questão de visualizações, de likes, de seguidores, ao ponto que eu comecei a me questionar, velho, se eu perder isso, eu preciso ser algo além disso. Eu não sou um arroba. Se o Instagram fechar hoje... Quem é você? Sacou? Tipo, se todos esses registros, fotos, textos, vídeos que você tem aí, se essa rede social foi o único meio de sociabilidade que você tem, quem é você? E aí eu entendi que eu só ia conseguir ter essa dimensão cortando pela raiz. E aí eu fiquei 1 mês, 30 dias fora da rede, e eu cheguei na conclusão de que, cara, eu viveria tranquilamente sem isso. Consigo viver com isso, consigo dominar isso aqui. Às vezes sou dominado, mas tudo aquilo que nos vicia, nos escraviza. Mas dá um alívio, né? Quando você para, caramba, eu sou dependente disso. E aí quando você afasta e você fala... Só que minha preocupação é que em seguida a gente pega de novo e volta. Pega de novo e volta. E aí, tipo, até que ponto a gente consegue mesmo, né? É verdade. A restrição... forçada, ela machuca mais justamente por isso, por você não ter o controle. Porque ainda acariciando o ego, eu controlo o quanto que eu consigo manter o ego mais baixo, vou baixando ali a minha bola, como a gente estava falando, pronto, agora já pode inflar de novo, e eu fico me nutrindo. Agora, se aquilo é tirado de vez de mim, aí que a gente vai ver se realmente sou eu que estou controlando minha vida. Sobra, né, velho? Ou se eu não tenho esse controle mais, meu ego dominou. Esse meio virtual é muito louco. Eu comecei com outros amigos também, que ainda tem os ministérios, né? E aí a gente ainda tem um contato, mas aí você vai conhecendo outros de outros ramos, de outros nichos. Cara, hoje eu tenho 3 amigos que são influencers. A Jay, o Camelo da Agulha, o Igor e o Paulo Disse. Esses caras ainda são meus brothers. E a Jay, aqui da nossa comunidade também, a Jay Reis, são pessoas que você percebe que mantém uma certa coerência do quem era e do que se tornou depois que milhares de pessoas passaram a vê-lo, sabe? E isso tudo me traz um contraponto com Jesus Cristo tão absurdo. Porque ele que falava assim, vai e não fale pra ninguém. Cara, isso é louco. Ele ia ter quantos seguidores no Instagram? Jesus Cristo... Talvez uma conta privada. Talvez uma Será? conta privada. Porque na Terra ele teve 12, né? Um deu um follow. Tá, eu sou o máximo. Cara, interessante isso, porque... E aí você acha que você fez o melhor personagem que a gente poderia pensar bíblico pra falar sobre esse assunto, de fato era Jesus. Porque Jesus tinha um propósito, que era a pregação do reino, que estava acima dele mesmo. Sendo ele o máximo que ele é. Personificação do reino, né? Ele Sim, era a personificação, ele era o reino. Isso. Mas ele tinha o propósito, estava acima da figura humana ali. Então ele se apresenta, o povo de Israel tinha a expectativa de que se relacionaria ou conheceria um rei conquistador. Herói do povo. Ele se apresenta como servo sofredor, não é? E a mensagem do reino naquele momento estava acima dele, e isso é fácil fazer essa ponte quando a gente pensa sobre nós, e se você está me ouvindo agora, se faça essa pergunta: qual é o meu propósito? Que propósito é esse? Se a sua resposta for, não, eu não tenho propósito, então pare agora esse episódio e reflita, porque precisamos todos ter um propósito. Eu preciso ter uma motivação para acordar, para levantar, para caminhar, para me relacionar com as pessoas. Sentido de vida. Né? Então, o propósito de Cristo ali, o sentido da vida dele, que era essa pregação desse reino, a pregação da possibilidade de novidade de vida, de arrependimento, de perdão, de amor, estava acima da sua própria figura, a ponto dele ter dado a sua própria vida por esse propósito, né? Então, eu acho, Adner, que essa grande crise de ego, essa grande crise de autenticidade que a gente tem percebido e tem sido potencializada, inclusive nas redes sociais, ela é muito resultado de uma sociedade sem propósito. Sim. Então, se eu não tenho sentido, eu não tenho porquê, eu não tenho aquilo que me move, eu não tenho aquilo que me inspira. Acho que, falando de sentido, né, assim, pergunta, qual o sentido da vida, né, entendi, vai pra frente, né, então, pra frente pra onde? E geralmente a analogia aí com uma pista de corrida, existe uma linha de chegada que eu tenho que alcançar, que ela se torna inatingível, né.
Sim, e além disso, tem aquela velha máxima, né? De que se eu não sei pra onde quero ir, qualquer lugar me serve. Sim. Né? Então, se eu não tenho... Inclusive pra trás. Exatamente. Então, aí nós vivemos uma... E nós três aqui fazemos parte dessa, hoje em dia, dessa interseção das gerações, e nós somos um produto muito claro disso. Dificuldade, muitas vezes, de encontrar uma determinada profissão que nos agrade. Nós somos de uma geração que mudou de curso de graduação diversas vezes. Nós somos de uma geração que viu o conceito e a instituição da família ruir, né? Nós somos a geração dos filhos dos pais separados, né? Então, nós somos uma geração onde tudo foi colocado em xeque por falta de concretude nesse propósito, de substância nesse propósito. Aí quando a gente observa a geração que vem posterior a nós, não é também muito animador o negócio. Você percebe também São extremos muito opostos. Sim, você vê uma liquidez nas relações. A gente tem aqui um episódio da gente chamado Água, que a gente fala um pouco sobre isso. A liquidez nas relações, a liquidez nos propósitos. E isso, cara, vai como consequência, eu não sei o que vem primeiro nesse caso, se é o ovo ou a galinha, mas como consequência, grave problema de egos obesos, né? Se você observar bem, nós tendemos a nos cercar de pessoas que nos inflem o ego. Se você observar bem, de verdade, ao invés da gente buscar se rodear em pessoas em que nós podemos nos inspirar, a gente busca nos rodearmos de pessoas que se inspiram em nós. Isso é claro, isso vai inflar o nosso ego, isso vai validar a gente, isso vai dar alguns confortos na gente, mas dificilmente a gente suporta estar perto de pessoas que falem verdades difíceis de ouvir. A gente conversou disso até mais cedo, de ter pessoas que discordem da gente, o quanto que isso é importante para a nossa construção. Tem alguns pensadores que vão dizer, inclusive, que é da divergência de pensamentos que surge o conhecimento. Sim. Uhum. Não, e engraçado você falou, Adrian, porque não sei se isso fica óbvio assim, mas é de uma burrice sem tamanho, né? Eu escolher estar cercado de pessoas que são influenciadas por mim, ao invés de escolher estar cercado de pessoas que me influenciam. Porque assim eu não cresço. Tá entendendo, cara? Exatamente. E, tipo assim, a gente... Estão sugando de você. Exato. E você não tá absorvendo nada. E outra, nós estamos no momento da história, que é o momento da história da curadoria, né? Você tem uma produção de conteúdo tão abrangente que cada vez se torna mais necessário alguém que vai fazer uma curadoria de tudo isso e trazer pra mim algo que de fato me enriquece. Mas não, eu prefiro ser o centro dessas atenções, né? Ou ser o curador pros outros, né? É um egoísta burro ainda, né? E nesse processo de burrice, ainda voltando pra rede social, é também quando a gente começa a escolher uma pessoa que não tem condição e não acresce nada pra gente, e a gente escolhe aquela pessoa pra inflar o ego dela. Meu Deus. E aí as pessoas começam a venerar certas personalidades no YouTube, por exemplo, e aquele ego inflado começa a desenvolver pessoas dependentes dela que vão seguindo naquele mesmo caminho do vazio. Dan, isso num contexto bíblico tem um nome, idolatria. Exato. Essa questão toda do o fã. Gente, vocês observaram a etimologia dessa palavra, o fã? Fanático. Fanático, velho. O fanatismo, vai pro fanatismo. Ele é cego, ele não raciocina, ele só venera, ele só idolatra. E nem Deus, ele pede isso da gente. Deus diz assim, filho, vem cá, vem aqui, vem depois e arrazoemos. Filho, você não entendeu não? Vem cá, vem conversar comigo aqui. Deus não pede uma obediência cega da gente, Ele né? pede um culto racional. Um culto racional, mano. E aí, o que vai acontecendo? A gente vai se cercando de ícones, ícones de diversas áreas. Celebridades. Dan, hoje você não vai mais nutricionista, você procura um blogueiro fitness, que não cursou educação física. Não cursou educação física, não cursou nutrição, mas ele tem um shape bom. E aí você vai na onda dele. E você nem sabe o que ele faz, na verdade. Não, você não sabe o que ele faz. O que ele tá tomando, nem nada, mas Você vai ele atrás. falou e
Tem muito tempo que eu não tô falando sobre isso, mas vou falar aqui de odontologia. E eu vou dar uma dica pra você aqui. Carvão, esqueça esse negócio de creme dental com carvão ativado. Não ajuda não, não ajuda não, Dan? Não, eu vi um blogueira, velho, falando disso, velho. Ah, meus queridos. Entendeu? Ô, Tullian, eu acho que isso é lobby só pra ele botar Eu não lente tenho de certeza, contato, eu não velho, preciso dos reserva de pacientes. mercado, não me diz. Não, continue usando, que é que eu vou botar mesmo. É igual os médicos que têm 40, 50 anos dizendo que não pode mais vir faculdade de medicina, que vai faltar vaga. 50 anos os caras estão falando isso já. Não, e aí você tem todos os nichos, pô. Sim. O cara hoje, ele não faz uma terapia, não vai ao psicólogo. É pro coach. O coach. Coach quântico. Meu Deus, mano. Coach holístico. Não, você falou coach, eu já tô me afastando da conversa. É um cara que fez um curso de 3 meses e olhe lá. Quando fez, né? Se for um coach de carreira, então, é um cara que não deu certo na carreira dele, te ensinando a dar certo na sua. É brincadeira. Uma coisa genérica, né? O que serve pro açougueiro, serve pro médico e serve pro astronauta. Mas o ponto disso tudo é que a gente vai inflando o nosso ego e o ego vai ficando obeso e, em contrapartida, como a gente não se alimenta de fontes substanciais, as nossas mentes vão ficando cada vez mais anoréxicas. A gente vai desnutrindo, sabe? A nossa mente. Eu não tô dizendo que você tá desnutrido porque você só consome conteúdos virtuais, não. Porque só consome pessoas tomando banho em Nutella, né? Não, jamais. Ou, sei lá, porque você fez faculdade, talvez de odontologia e assistir Big Brother. Agora, ainda pegando esse aspecto de idolatria, é o pior meio de idolatria que existe, porque a gente não vai aceitar que a gente está realizando esse ato. E se a gente aceitar, muitas vezes é tarde demais, porque ao inflar o ego, eu estou idolatrando a mim mesmo. E quando eu percebo que eu estou idolatrando outra pessoa, eu posso ser frustrado por aquela pessoa. Tipo, ele falar uma coisa, eu não concordo com isso que ele falou agora. E é muito mais fácil agora eu pegar e parar de seguir aquela pessoa. Mas o que eu vou fazer que vai frustrar a minha ideologia, aquilo que eu acredito? É muito difícil. E eu frustrar a mim mesmo num processo em que eu estou me achando muito bom, que eu sou o Johnny Bravo. Porque o distanciamento do objeto é impossível. É você avaliando a você mesmo. Então, dificilmente, talvez... Indesligável. Talvez você precise de um terceiro pra te falar, mas você vai estar tão envolvido naquilo que você vai negar. Sim. E esse terceiro, qual é a influência que esse terceiro tem, que vai ser maior do que a influência que eu mesmo tô tendo sobre mim? E isso vai de encontro frontal ao não terás outros deuses diante de mim. A gente tem várias histórias, inclusive bíblicas, de pessoas que se inflaram tanto o ego, se tornou tão obeso, que se distanciaram de Deus. Eu posso listar aqui rapidamente agora o Nabucodonosor, que é um caso, o Sansão, o Saul, o próprio Davi, em algumas cenas. E a gente acha que quem chegou nessa condição teve o fim trágico, né? Mas o Davi teve aquele momento, vários momentos, como ele fala, que a gente sabe, né? Sem contar os que a gente não sabe. E assim, e alguns desses aí, eles mesmos escreviam as histórias, então... Alguns processos eles nem se deram conta. O Salomão, a gente teve esses processos de disruptura, de deslocar, de sim, vai descer ao ponto de, no final, já velho, ele escrever lá em Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade e vaidades. Diz os sábios. Isso. Interessante a gente ir concluindo aqui esse episódio sobre essa perspectiva de Salomão, né? Porque, como a gente colocou aqui, o último livro que ele escreve, que a gente tem ciência ali no cânon bíblico, que é o livro de Eclesiastes, ele já um senhor de idade ali, já, né, com muitas experiências, e ele começa o livro dizendo que tudo é vaidade. A palavra ali pro texto é Havel, em hebraico, significa vapor. Tudo é efêmero, tudo passa, né? E, infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, muitas vezes a gente só começa, tal qual Salomão, a chegar em conclusões como essa, já com a idade já mais avançada, já machucado, ferido de algumas experiências, né? Mas que bom que chega, né? Pior que sim, chega. tem uns que nem isso chega, né? Mas eu penso que um ponto interessante desse episódio é incitar essa reflexão
da necessidade não necessariamente esperarmos a velhice para entender que tudo é vaidade. Salomão vai dizer lá no final, no capítulo 12, de que, meu amigo, que é o resumo da vida? Obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, seguir a vontade dele, porque nele há substância, não é? E não esse vapor que nos rodeia dessa busca inflada, né? Como o Aiden colocou bem aqui, né? Esse egos obesos e mentes anoréxicas, não é? Então, quase que uma síndrome dessa sociedade que nós estamos, mas que cabe a reflexão para, quem sabe, escrever uma história diferente para cada um de nós. Eu acho que eu tenho agora um novo episódio favorito. Foi muito bom mesmo. Até a gente gravar outro, esse vai ser o meu. Mas se você gostou desse episódio, galera, nós estamos em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Deezer, Spotify. Qual é o nosso Instagram, Danilo? Nosso Instagram é o @podcastclandestino. E o nosso site? podcastclandestino.com. Nos acompanhe, compartilhe esse conteúdo e até a próxima. Falou! Valeu! Ui!